Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gus Sintra e estou aqui novamente para retomar o nosso projeto gratuito para você dominar as principais posições relacionadas ao pronunciamento técnico CPC 32, que trata de tributos sobre o lucro. Lembro que essa é uma abordagem específica para quem estuda para concursos públicos do mais alto nível, é exemplo de concursos da área fiscal e área de controle. Portanto, se você está estudando para a prova de auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal da Cefaz de Minas, entre outros concursos da área fiscal, principalmente se esses concursos são organizados pela banca Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV, tenha muita atenção. Olha só, essa aqui vai ser a nossa parte 3. Se você perdeu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar na descrição desse vídeo, parte 1 e parte 2. Recomendo fortemente que você analise primeiro a parte 1, depois a parte 2, aí sim você vem aqui para a parte 3, parte teórica. A gente também resolve algumas questões ao longo dessa parte teórica. Lembro que ainda vou postar aqui nos dias subsequentes questões aplicadas pela banca FGV sobre esse tema. E lembro que na resolução dessas questões, a gente também faz aí uma bela revisão de todos esses aspectos relacionados ao CPC 32, principalmente em relação ao cálculo do imposto de renda diferido, né? Imposto de renda diferido. Então, na última aula a gente falou do exemplo 1, hoje a gente vai começar pelo exemplo 2. Estamos aqui analisando de maneira consistente esses aspectos, né? Eu quero que você não só acerte as questões já aplicadas pela banca FGV, mas que você tenha condições de raciocinar caso ela traga alguma coisa nova nessas questões. Então é fundamental que você entenda a lógica dessa parada, beleza? Bom, vamos aqui para a nossa parte 3, né? Parte 3 do nosso curso gratuito. Antes de começar a aula, eu sempre faço aqui um convite para que você me siga lá no Instagram, instagram.com/profigorsintra, pode entrar em contato comigo. Vou também fazer aqui, olha, o convite para que você se inscreva aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/profigorsintra. Posto vídeos aqui de contabilidade geral, contabilidade avançada e também de contabilidade de custos. E aqui, olha, está o meu canal no Telegram. Meu canal no Telegram, inclusive, o material de apoio dessa aula foi postado lá no canal no Telegram. É só você entrar lá gratuitamente, clica lá na parte de arquivos e você procura o material de apoio dessa aula. Combinado? Então vamos lá, vamos continuar aqui com os nossos aspectos teóricos. Lembrando que na aula passada a gente finalizou, a gente estava falando a respeito das diferenças temporárias tributáveis, né? Diferenças temporárias tributáveis. Lembra que naquele exemplo 1 a gente tratou da seguinte situação: a contabilidade definiu como vida útil de determinado imobilizado 10 anos, ao passo que a legislação fiscal 5 anos. Consequentemente, a despesa de depreciação adotada pela legislação fiscal nos 5 primeiros anos era maior do que aquela adotada pela contabilidade. Isso acabou gerando, lembra, o imposto de renda diferido passivo. A gente vai continuar a analisar agora mais um outro tipo de exemplo que eventualmente pode cair na sua prova. Só que já estou vendo aqui agora relacionado a passivo, né? Veja que na situação anterior, o que gerou aquele imposto de renda diferido passivo tinha relação ali com um ativo, lembra? Uma máquina lá, por exemplo, onde a base contábil daquela máquina, lembra que era 90 mil reais, se não me engano, era maior do que a base fiscal daquele ativo. Então a base contábil daquele ativo, 90 mil reais, era maior do que a base fiscal daquele ativo, que era 80 mil reais depois de um ano, lembra? Isso gerou o reconhecimento de um imposto de renda diferido passivo. Se você não lembra, vá lá na aula que está na descrição aqui nesse vídeo, né, o link dessa parte 2, e você analisa o exemplo 1 de novo. Agora, veja que a gente vai analisar uma diferença temporária tributável que tem como origem aqui, olha, estou vendo aqui já um passivo. Vamos analisar isso? Então vamos analisar isso, olha na tela. Exemplo 2.
Suponha que em 31 de dezembro deste ano, determinada entidade realizou uma captação de recursos via emissão de debêntures no valor de R$ 1 milhão. Então a entidade quer captar R$ 1 milhão, incorrendo em custos de transação. Lembra lá, os custos de transação estão lá no CPC 08, no valor de R$ 35.395,41. Didaticamente, admita que as debêntures possuem um prazo de resgate de 2 anos. Em regra, são títulos de longo prazo, mas didaticamente coloquei aqui no curto prazo, no valor de R$ 1.210.000. Ou seja, veja que a taxa de juro contratada dentro ali daquela operação é de 10% ao ano, né? Se você pegar uma taxa de juros compostos, aplicar sobre R$ 1 milhão, você vai chegar nesse valor de 1.210. Em função dos custos de transação, sabe-se que a taxa efetiva dessa transação acaba sendo 12% ao ano, né? Por quê? Porque o valor captado acabou não sendo R$ 1 milhão, e sim R$ 1 milhão menos R$ 35.395,41, né? Ou seja, você vai ver aqui que a base contábil aqui, olha, desse passivo é R$ 964.604,59, que representa exatamente a diferença entre 1 milhão e R$ 35.395,41. Ou seja, o valor captado aqui em 31 de dezembro deste zero foi exatamente 964 mil e uns quebrados. Bom, sabe-se que para a contabilidade, tanto os juros, ou seja, esses juros de 210 mil, quanto os custos de transação de 35 mil e uns quebrados, devem ser apropriados ao resultado de acordo com o regime de competência. Ou seja, mensalmente, anualmente, né, para facilitar aqui o nosso cálculo seria anualmente, mas mensalmente. É porque a gente só tem a taxa aqui anual, então eu já coloquei aqui anualmente. Pela legislação fiscal, no entanto, os custos de transação incorridos nessa captação de recursos impactam o resultado de imediato, como despesa dedutível em X0. Olha aqui uma diferença. Olha uma diferença. Perceba só que a captação ocorreu no dia 31 de dezembro deste zero. E o vencimento dessas debêntures é em 31 de dezembro de X2, daqui 2 anos. Então, olha a diferença para a contabilidade, de acordo com o regime de competência, tanto esses juros passivos quanto o custo de transação, eles impactarão o resultado de maneira negativa. De que forma? Mensalmente, um pouquinho por mês. A gente teria que ter a taxa mensal para fazer esse cálculo, né? Aqui eu trouxe a taxa anual só para facilitar. O que eu quero que você perceba é que, de acordo com o regime de competência, o resultado será afetado negativamente em função desses juros passivos e também dos custos de transação ao longo do tempo e não no momento único. Ao passo que, veja que a legislação fiscal fala, olha, esses custos de transação incorridos, aqueles de 35 mil reais e uns quebrados ali, você vai deduzir já em X0. Já em X0. Com isso, veja que em 31 de dezembro de X0 teremos os seguintes valores contábeis. Aqui ele fala máquina aqui do passivo, né? Aqui é do passivo, ó, contábeis do passivo. Do passivo. Consertando aqui, do passivo para a contabilidade, para a legislação fiscal. Então, como é que eu tenho lá na contabilidade? Como é que eu tenho lá na data da captação? Como é que eu tenho esse passivo sendo evidenciado? Ora, você tem aqui as debêntures a pagar nessa data, 1.210.000, é o que você vai ter que pagar lá em 31 de dezembro X2. Dentro desse valor, você tem 210 mil reais de juros, que serão apropriados ao resultado de acordo com o regime de competência, ou seja, mensalmente. Então a gente evidencia isso na conta retificadora do passivo, chamada juros passivos apropriados, 210. E eu tenho também os custos de transação a amortizar. Quando que eu vou amortizar? Ao longo aqui do tempo, de acordo com o regime de competência de R$ 35.395,41. Portanto, a base contábil agora deste passivo é de R$ 964.604,59, ou seja, é o valor captado. É o valor captado. Captei 1 milhão, mas vou ter que pagar aí 35 de custo de transação, né? E olha só a legislação fiscal como é que trata desse passivo.
Eu tenho debêntures a pagar, 210, eu tenho juros passivos a apropriar de 210. Então a base fiscal desse passivo é 1 milhão. Veja que eu não tenho custo de transação a amortizar na legislação fiscal. Por quê? Porque a legislação fiscal já considera isso como dedutível de imediato. Então, se você for analisar o passivo segundo as regras da contabilidade, segundo as regras da legislação fiscal, você vai ver que tem uma divergência aqui. Tem uma divergência. Eu tenho uma base fiscal desse passivo maior do que sua base contábil. Então, base, cuidado, não vai confundir com o exemplo 1, onde você tinha uma base contábil de um ativo superior à base fiscal de um ativo. Isso gerou imposto diferido passivo. Cuidado, aqui a gente está falando de base fiscal, mas deu um passivo. Aí a lógica vai ser inversa, né? Então, olha só, quando a base contábil deste passivo é menor do que a base fiscal deste passivo, você vai ter aqui o tal do imposto diferido passivo. Imposto diferido passivo. Ou seja, passivo fiscal diferido, imposto diferido passivo, tá bom? Então, olha só, isso aqui vai gerar IR diferido passivo. Então, olha só, você pode decorar se quiser. Eu não gosto de decoreba, mas você pode decorar se quiser que imposto diferido passivo tem relação, por exemplo, como foi lá no exemplo 1. No exemplo 1, lembra lá, a gente analisou no final do vídeo anterior. E lá a gente concluiu que a base contábil era maior do que a base fiscal. Agora, cuidado, aqui a gente está falando de um ativo. Lembra que era uma máquina? Era uma máquina. E agora, veja aqui, a base contábil agora é menor do que a base fiscal. Aí você fala, mas como é que então os dois casos geram IR diferido passivo? É porque agora a gente está falando de um passivo. A gente está falando de um passivo exigível, né? Então, cuidado, veja que só inverte a situação, né? É por isso que eu não gosto de decoreba. Para você inverter isso aqui, ó, porque veja que aqui eu estou falando de ativo, aqui eu estou falando de passivo. Para você inverter isso aqui é algo muito fácil de acontecer. Então, eu acho perigoso. Eu acho perigoso você inverter isso aqui, tá bom? Eu acho perigoso você memorizar. Ah, professor, mas como é que você chegaria então na conclusão que trata-se de IR diferido passivo? Bom, lembra daquela análise que a gente falou? Pega aqui na DRE, ó, suponha que a DRE contábil de X0 apurou um lucro de, sei lá, 100 mil reais. Chutei qualquer número aqui. 100 mil reais. Bom, portanto, segundo a legislação fiscal, qual que seria o resultado, considerando que eu tenho, por exemplo, vou chutar aqui um custo de transação. Suponha que o custo de transação na captação de debêntures foi de 50 mil reais. Estou fazendo um exemplo aqui qualquer só para eu chegar à conclusão se esse imposto de renda diferido é ativo ou passivo. Bom, lembra que na legislação fiscal isso aqui é dedutível. É dedutível de imediato e não ao longo do tempo, como é na DRE. Então, olha só, como é dedutível, eu vou considerar isso como uma despesa lá nas regras fiscais. Lá no livro de apuração do lucro real vai entrar como uma exclusão. Então, veja só, 100 menos 50 mil reais, eu chegaria, só deixa eu colocar isso aqui numa escala mais coerente, né? Ficaria aqui mais ou menos na metade, olha, 50 mil reais seria o lucro pela legislação fiscal, porque 100 mil foi calculado pela contabilidade, sem considerar o custo de transação como despesa, porque vai ser considerado depois, de acordo com o regime de competência, só que na legislação fiscal ele fala, não, isso aqui é dedutível já de imediato, aqui em X0, 31 de dezembro de X0. Então veja que, consequentemente, o lucro pelas regras fiscais foi de 50 mil reais. Lembra lá o macete que eu te falei? Olha, para você preencher isso aqui, olha, e transformar esses dois retângulos de mesmo tamanho, você está colocando preenchendo esse valor aqui em azul do lado direito. E do lado direito você tem um passivo, não é? Quando você olha para o balanço.
Então olha aí como é fácil, né? Como é fácil você descobrir se aquele imposto de renda diferido ele é ativo ou passivo. Tranquilo, né? Quer memorizar? Memorize. Eu prefiro pensar rapidamente e você conclui que deve haver um reconhecimento de um imposto de renda diferido passivo. Bom, vamos continuar aqui. Olha, eu coloquei aqui um exemplo então de DRE, relacionado àquele cenário do exemplo 2. Então, receita de vendas R$500 mil na contabilidade, suponha que o CMV é de R$200 mil e, consequentemente, o lucro bruto é de R$300 mil. Veja que lá na DRE, isso em 31 de dezembro de X0, não vai ter nada de amortização do custo de transação. Por quê? Porque lembra lá no exemplo que a gente falou, vai ser ao longo do tempo e não em 31 de dezembro. Então lá a primeira apropriação vai ser em 31 de janeiro de X1, depois 29 de fevereiro de X1 e assim por diante, até chegar em 31 de dezembro de X2, percebe? Então na contabilidade de 31 de dezembro de X0, olha só, que a gente está falando de 31 de dezembro de X0, ou seja, a entidade está elaborando a sua DRE do período de X0, eu não tenho nada de amortização de custo de transação, que é uma despesa financeira. Portanto, o lucro contábil, o lucro antes do imposto de renda é de R$300 mil. Ao passo que, olha só, a DRE é da legislação fiscal, considerando as disposições da legislação fiscal. Então aqui até o lucro bruto a mesma coisa, só que olha só, aí a legislação fiscal permite eu deduzir toda essa despesa com o custo de transação, todo esse valor de 35 mil como despesa dedutível, então entraria aqui como uma despesa, portanto, segundo a ótica da legislação fiscal, e veja que, consequentemente, eu tenho um lucro apurado menor. Então veja que se você fosse fazer lá o retângulo, né? Olha só, 300 mil reais aqui, de acordo com as regras contábeis, e aqui você teria 264 e uns quebrados, né? 264 e uns quebrados. Olha como fica fácil você perceber que essa situação vai gerar um imposto de renda diferido passivo. Passivo porque eu tive que completar aqui, olha, do lado direito e não aqui do lado esquerdo. Fica bem fácil, né? É um macete que nos ajuda demais. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui, olha. Vamos de novo, assim como no exemplo 1, considerar uma alíquota de 10% só para facilitar os nossos cálculos, né? Em regra, na sua prova vai ser 34%, mas aqui para facilitar eu coloquei 10%. E aí, olha o que a gente tem. Se a gente considerar pelas regras contábeis, o valor do imposto de renda vai ser 30 mil, ou seja, 10% vezes 300 mil reais. Se a gente levar como regra a legislação fiscal, veja que o imposto calculado vai ser de 26.460,46 centavos, que é 10% de 264.604,59, não é? Então, de novo, assim como foi no exemplo 1, eu vou primeiro fazer o lançamento aqui através de uma licença. Se escritores têm a licença poética, eu vou ter a licença contábil. Eu vou lançar para você perceber como dá para a gente chegar também na conclusão de que isso vai gerar um imposto de renda diferido passivo, por meio de lançamento. Então, olha só, qual que é a despesa lá na contabilidade? Contabilidade, seguindo as suas regras, tem uma despesa aqui, olha, de 30 mil reais a título de imposto de renda, não é? E contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vou fazer o lançamento aqui, olha, débito, vou abrir aqui um novo slide, só porque aqui está apertado, olha só, débito em despesa com IR, 30 mil reais. Mas pergunta você, o cara vai recolher aos cofres públicos efetivamente 30 mil reais? Não, não vai, porque segundo as regras fiscais, o cara tem que recolher só 26.460,46. Então vamos lá, eu vou lançar aqui um crédito de IR a recolher. Qual que é o valor do IR a recolher? 26.460,46. Então isso aqui, olha, está lá no passivo circulante, a entidade tem que recolher. E veja que está faltando um crédito aqui. Está faltando um crédito aqui de R$ 3.539,54. Se é um crédito, isso aqui só pode afetar positivamente o passivo não circulante. Passivo não circulante, que é exatamente a constituição do IR
diferido passivo. Então veja que pelo macete nosso ali, né, daquele retângulo, enfim, que você teve que preencher aqui do lado direito e concluiu que essa situação leva ao reconhecimento de um imposto de renda diferido passivo, ou por meio de lançamento contábil você chega na mesma conclusão. Mas lembra lá que na verdade não funciona bem assim, né? Como que funciona na prática? São dois lançamentos, lembra? A mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. Na prática, você tem um lançamento relacionado à despesa com o IR corrente, né? Com IR corrente, que era lá de acordo com as regras fiscais 26.460 e 46. Isso aqui lá no passivo circulante. Isso aqui lá no resultado negativamente. É uma despesa lá no resultado e crédito aí sim no passivo circulante. IR a recolher. Estou falando, obviamente, do IR corrente. Aquele calculado no livro de apuração do lucro real. Esse sim lá no passivo circulante. Então esse é um lançamento. E a gente ainda tem o segundo lançamento relacionado àquela divergência, aquela diferença temporária tributável. Por que é tributável? Ora, porque a legislação fiscal diminuiu a base de cálculo tributável ao considerar essa despesa como dedutível. Ou seja, esse valor de 35 ele vai ser recuperado, ele vai ser tributado no futuro, conforme a contabilidade. Ao longo dos próximos 2 anos, ela vai considerando despesas. Depois eu vou tributar isso aqui, porque essas despesas não serão consideradas dedutíveis em X1, em X2. Então, em X1 e X2, elas não serão consideradas dedutíveis. Entrarão na contabilidade, mas já foram deduzidas pela legislação fiscal em X0. Então, aí elas vão ser oferecidas à tributação. Percebe? Então, qual que é o lançamento? Qual que é o lançamento contábil? Olha só, a gente vai debitar despesa com o IR agora diferido, qual o valor? 3.539,54. Isso aqui diminui o resultado, é uma despesa. E a contrapartida vai aumentar o passivo não circulante, que é o tal do IR diferido passivo. 3.539,54. Isso aqui vai lá para o passivo não circulante. Ou seja, o que eu quero que você perceba é que na prática, essa forma simples que eu lancei, você tem que ter cuidado em lançar essa forma simples, porque ela dá certo, porque aqui nesse caso, nesse cenário, nesse exemplo, não tem diferença permanente. Mas na prática, como é que você vai fazer a partir daqui? A partir daqui a gente vai fazer sempre assim. Lança primeiro o imposto corrente, é uma despesa, e depois a gente faz um outro lançamento para o diferido. E como que eu chego nesse valor de 3.539,54? É só você pegar lá a diferença, aqui a diferença, olha lá a diferença, multiplica pela alíquota de 10%. Veja que 35.395,41 vezes 10% vai dar 3.539,54, beleza? Então, a partir daqui, a partir do terceiro exemplo, não vou fazer mais esse lançamento aqui de migué, né? Isso aqui é um miguezinho que eu dei para você perceber que dentro dessa despesa com imposto de renda, você tem ali dentro duas despesas. Você tem a despesa com IR corrente, que a gente aprendeu na parte 1 desse curso a calcular, e você tem a despesa com IR diferido, exatamente em função de diferenças temporárias. Essas que a gente está analisando aqui são diferenças temporárias tributáveis. Legal? O que vai acontecer em X1 e X2 nesse caso? Aí você vai consumir um pouquinho em X1, um pouquinho em X2 até zerar o saldo desse IR diferido passivo. E a contrapartida, ora, para zerar, para diminuir esse saldo, eu tenho que fazer um lançamento a débito. A contrapartida vai ser um crédito. Legal? Legal, bom demais. Vamos lá.
Então você já aprendeu aqui mais um exemplo, hein? Mais um exemplo relacionado à diferença temporária tributável. Vamos lá para matar esse tema, o terceiro exemplo. Suponha que em 31 de dezembro de X0, determinada entidade possuía um terreno contabilizado por 105 mil. Em função de uma excelente oportunidade, vendeu esse lote por 180 mil. Ou seja, houve um ganho de 75 mil, né? Sendo uma entrada de 60 mil e duas parcelas de 60 mil cada em um do 6x2 e um do 6x3. Então, olha só. A venda aconteceu em X0, 31 de dezembro X0. Veja que eu recebi uma entrada de 60 mil e vou receber mais 60 mil aqui, olha, no longo prazo, sendo uma em 1 de junho de X2 e a outra 1 de junho de X3. Então, olha só, inicialmente vamos considerar a inexistência de tributação sobre o ganho de capital. Como é que é o lançamento lá na contabilidade geral? Você sabe fazer isso? Olha só, o regime de competência lá na contabilidade vai debitar a Caixa 60 mil, pelo valor que eu já recebi. Por outro lado, vai debitar aqui valores que ela tem a receber, de 120, são essas duas parcelas aqui. Vai creditar terrenos 105, dando baixa nesse terreno na sua contabilidade. E olha só, vai sobrar um crédito aqui de 75 mil reais que vai lá para o resultado, como outras receitas, né? Banco FGV, por exemplo, trata isso como outras receitas operacionais, por exemplo, assim como a Banco FCC. O que eu quero que você perceba é isso aqui, olha, eu tive um reconhecimento deste ganho de 75 mil reais no resultado de imediato. Veja que a contabilidade, de acordo com o regime de competência, não se importa para o momento em que será recebido esse valor. Não. O que importa é se eu vendi tudo a prazo, tudo à vista, parte a prazo. Esse ganho ele já foi apropriado ao resultado lá na DRE, lá pela contabilidade. Só que a legislação fiscal vai permitir uma postergação dessa tributação, um diferimento dessa tributação. Olha lá, imposto diferido, uma postergação dessa tributação. Olha que interessante. Olha só, então na contabilidade esse resultado foi impactado de imediato, no momento da venda. Só que olha o que eu trouxe aqui, olha, eu trouxe o artigo 503 do Regulamento do Imposto de Renda. É o decreto 9.580/2018. Olha o que ele fala aqui. Nas vendas de bens do ativo não circulante classificados como investimentos, imobilizado ou intangível, para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do ano calendário seguinte, exatamente como é ali, as duas parcelas de 60 mil reais, né? Elas serão recebidas após o término do ano calendário seguinte. Olha o que ele fala, o contribuinte poderá, para fins de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebido em cada período. Olha aí que interessante. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, qual que foi o ganho nessa operação? Foi 75. Então, esse ganho de 75, a gente vai poder ter essa possibilidade de dividir ele em 3. Por que 3? Porque são 3 parcelas, né? 180 dividido em 3 parcelas de 60, sendo que a primeira foi a própria entrada. Então eu vou poder reconhecer em X0 um ganho só de 25 mil, referente à entrada. Os outros 50 mil reais eu posso, se eu quiser, deixar para tributar lá no futuro. É isso que ele está falando, olha lá. Para fins de determinação do lucro real, eu posso reconhecer esse lucro na proporção da parcela do preço recebido em cada período de apuração. Então, por exemplo, lá nesse caso, vamos voltar lá, eu vou deixar para tributar 25 mil reais em X0, em X1, nada. Em X2 eu vou tributar mais 25 mil reais, porque é quando eu vou receber mais 1/3 desse valor. Em X3 eu vou receber mais 1/3 desse valor, então vou tributar mais 1/3 desse ganho, percebeu? Ou seja, eu estou diferindo a tributação, é uma diferença temporária tributável, será tributado esse valor no futuro. E você já sabe que diferença temporária tributável, você já sabe, gera o reconhecimento de imposto de renda diferido, que é passivo. Ah, professor, eu não consigo pensar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá.
Bom, olha só que ele fala, esses ajustes, né, serão realizados dentro do livro de apuração do lucro real. Enfim, você já sabe disso também, né? Olha só, vamos pensar. Olha só, DRE do período de X0. DRE, eu tô falando da contabilidade, né? Então, lá na contabilidade, o que a gente tem? Então, admitindo aqui que houve uma receita de vendas nesse período de R$500 mil, houve CMV de R$200 mil, a gente chegou no lucro bruto. Aí suponha que eu tive despesas, né? Várias despesas lá de R$100 mil. E eu tive aqui na contabilidade, olha só, lembra? Outras receitas de 75. A contabilidade não se importa para o momento em que aquela receita, aquele valor efetivamente será recebido. Pouco importa. Já apropriei aqui essas outras receitas de 75 e cheguei no lucro contábil de 275. Então essa aí é a regra da contabilidade. Só que olha só a legislação fiscal. A legislação fiscal permite que você postergue, que você difira, né, o reconhecimento de parte desse ganho. Lembra lá, como 2/3 do valor de venda eu vou receber só em exercícios futuros, em X2, X3, eu vou diferir a tributação daquele ganho. Então vou dividir aquele ganho em 3, 1/3 eu já recebi, vou tributar sobre 25 e o restante eu vou tributar só naqueles períodos, X2 e X3, de acordo aí com o recebimento. Então veja só, o lucro bruto é igual a todos, né? Considerei despesas aqui de R$100 mil, olha só o ganho. Opa, o ganho na legislação fiscal aqui em X0 foi só de 25, porque eu utilizei exatamente da possibilidade da nossa legislação fiscal. Então veja que com isso você chegaria, portanto, num lucro de 225 pela legislação fiscal. Olha só fazendo aquele esqueminha como que fica fácil. Olha só, olha o tamanho aqui do lucro lá na minha DRE, 275. Aí aqui na direita você vai desenhar aqui ó, um retângulo e vai inserir aqui, olha, esse aqui é o lucro de acordo com a regra fiscal. Opa, veja que o quadrado da esquerda, ou aliás, o retângulo da esquerda é maior do que o retângulo da direita. Então, para igualar eles, eu tenho que, olha lá, olha só, preencher aqui com esse quadro azul aqui, com essa figurinha azul, e do lado direito está o passivo, né? Quando você pensa em balanço patrimonial, do lado direito é passivo. Então veja que isso vai gerar um imposto de renda diferido que é passivo. Então se você quiser decorar, decore. Eu entendi que isso é uma diferença temporária tributável e consequentemente vai gerar um imposto de renda diferido passivo. Beleza. Vai chegar um momento que você vai pensar assim mesmo, né? Vai ser cara crachá, beleza. Mas enquanto você não tem essa confiança, não vejo problema em você elaborar esse macete aí até ficar bem legal. Deixa eu só apagar aqui, porque deve ter mais coisa aqui na sequência. Olha só, admitindo então o IR de 10% sobre o ganho de capital, na verdade não é isso, mas suponha 10% só para a gente ficar com um lançamento aqui mais fácil, né, em termos numéricos. Veja que na contabilidade a gente consideraria 27.500 de despesa com imposto de renda, que é 10% de 275, mas na prática eu vou ter que recolher 22.500, que é 10% sobre 225. Aí você vai lembrar que a despesa com imposto de renda vai ser de 27.500, porque aqui a gente não tem diferença permanente, só tem essa diferença temporária. Então aqui tranquilamente, a despesa total com imposto de renda vai ser de 27.500, mas você tem que lembrar que parte disso vai ser com despesa com imposto de renda corrente, calculado aqui de acordo com as regras tributárias, 22.500, portanto, vai ser o IR a recolher a ser reconhecido no meu passivo, contrapartida uma despesa com IR corrente, e a diferença, essa diferença aqui de R$5.000, se refere ao imposto diferido passivo, que é o quê? É aquilo que eu posterguei a tributação. Olha só, a contabilidade já considerou esse ganho de uma vez só, uma paulada só 75. A legislação fiscal falou, não, eu só vou reconhecer 25 em X0 e o restante, R$50.000, eu vou diferir a tributação, percebeu? Ou seja, R$50.000 é essa diferença, R$50.000 vezes a alíquota que a gente citou aqui de 10%, dá 5.000 de imposto diferido. Show de bola? Tranquilo, né? Vamos fazer o lançamento? Vamos fazer o lançamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui espaço. Eu não tenho espaço, então vou fazer um lançamento aqui nesse slide. Olha só, 22.500 então era o valor
do cálculo que a gente fez de acordo com o lucro real, né? Lucro real. Então, eu vou debitar aqui, olha, despesa com o IR, esse aqui é o IR corrente, aquele calculado com base nas regras fiscais, era 22.500, né? Era 22.500. Então, olha lá, isso aqui afetou o resultado negativamente. E eu vou creditar o quê? O IR a recolher. Vou ter que recolher aos cofres públicos 22.500. Não é? Isso aqui está lá no passivo circulante. E eu ainda tenho que reconhecer, lembra, em função da diferença temporária tributável, eu tenho que reconhecer o IR diferido passivo. A gente já falou que diversas formas para você chegar nessa conclusão, não vou ficar repetindo mais, tá bom? Qual que é o valor? É aquela diferença que eu vou deixar para tributar no futuro vezes a alíquota. Então, 50 mil vezes a alíquota que eu criei aqui de 10%, dá 5 mil. Só lembrando que isso aqui é um passivo não circulante. E o débito correspondente, se é um débito, vai ter que ser um débito de 5 mil no resultado. Se é um débito, opa, é uma despesa. Então, despesa com o IR, só que cuidado, aqui é o IR diferido. Diferido, ou seja, lembra lá, se a gente somar aqui, ó, a gente tem duas despesas, 22.500 com 5 mil dá 27.500. 27.500, que seria aqui esse valor. Só cuidado, né, em aplicar direto a alíquota. Você fala, por que você não aplica então sempre a alíquota aqui direto? É porque, eventualmente, na sua prova você pode ter diferença permanente. Aí cuidado, né? Você sair aplicando a alíquota do imposto de renda direto sobre o lucro contábil vai dar zica se tem diferença permanente. Teria que pensar um pouquinho mais, chegar numa outra base de cálculo, aplicar, beleza. Aí vai dar para fazer. A gente, inclusive, vai fazer esse esqueminha depois, ou seja, para você resolver de forma objetiva. Mas, por enquanto, vamos pensar da forma como tem que ser. Bom, e o que vai acontecer nos outros exercícios, já que a gente está pensando aqui, né? Isso aqui aconteceu em x0. x1 não vai acontecer nada, né? Agora x2 e x3, né? Em x2 e x3, quando o valor efetivamente ser recebido, então lá no período de x2 e também de x3, quando aqueles outros valores eles forem recebidos, o que a entidade vai ter que fazer? Ela vai ter que consumir esse IR diferido. Em que valor? 2.500. 2.500 em x2, 2.500 em x3. Então ela vai debitar IR diferido passivo, consumindo esse saldo. Afinal, agora a contabilidade em x2 e x3 não considerou nada em relação a essa receita, mas a legislação fiscal vai considerar, não é? Ou seja, eu diferi a tributação e agora estou tributando. Então veja que isso aqui é um lançamento de consumo de saldo desse imposto de renda diferido passivo. Em contrapartida, eu tenho um crédito. Se é um crédito de 2.500, vai ser um crédito que impactará o resultado positivamente daí. Então vai ser uma receita com o IR diferido. Então esse é o lançamento que eu vou fazer duas vezes, né? Fazer duas vezes, uma em x2 e uma em x3. Legal? Então veja que primeiro a gente constitui o imposto de renda diferido e depois a gente consome. Simples, não é? Beleza? Vamos prosseguir, porque eu estou vendo aqui, olha, a gente ainda tem as diferenças temporárias agora dedutíveis. Aliás, uma você já domina. Lembra? Diferença temporária dedutível, a gente já falou sobre a provisão. A gente vai falar de novo. Mas eu já falei para você no vídeo anterior. Vamos lá, vamos falar de novo. Exemplo 4. Acho que a provisão ficou para o exemplo 5, né? Então vamos lá. Olha, exemplo 4. Suponha que determinada entidade tenha adquirido uma máquina por R$100 mil em 1 de janeiro de X e tenha definido a sua vida útil em 5 anos. Nesse cenário, desconsiderando o eventual valor residual, a despesa de depreciação pela contabilidade vai ser de R$20 mil, não é? Isso aqui está lá na DRE. Agora, suponha que na legislação fiscal, a vida útil desse item é de 10 anos. Professor, parece que você já deu esse exemplo. Não, eu apenas inverti. Lembra que o exemplo 1, a vida útil para fins fiscais era de 5 e a vida útil
definida pela entidade era de 10, agora eu estou invertendo. Então, lá naquele exemplo 1, lembra que a despesa de depreciação na contabilidade era 10 mil por ano. E a despesa de depreciação anual pela regra fiscal era de 20 mil. Então, lembra que em 5 anos eu matava ali a depreciação do item pelas regras fiscais e pela contabilidade ao longo de 10 anos. Aqui é o oposto. É o oposto. Então, suponha então que a depreciação fiscal anual é de 10 mil reais. Então, veja lá. Em 31 de dezembro de XX, teremos os seguintes valores contábeis dessa máquina. Então, na contabilidade, considerando que a despesa de depreciação anual é de 20 mil reais, veja que a base contábil do item é de 80 mil reais, ou seja, custo de 100 mil menos 20 mil de depreciação acumulada referente a um ano. E veja que pela legislação fiscal, a base fiscal desse ativo é de 90 mil reais. Então, veja que a situação inversa à situação anterior. É inversa. Então você pode lembrar que quando a base contábil do ativo é maior do que a base fiscal do ativo, maior, não é esse caso, gera um passivo fiscal diferido. Pelo contrário, quando a base contábil do ativo é menor do que a base fiscal desse mesmo ativo, eu tenho o quê? Eu tenho reconhecimento de um IR diferido ativo agora. Ah, professor, eu não gosto de decorar. Legal. Vamos pensar aqui então, olha. Mesmo exemplo, hein? Olha só, cheguei num lucro bruto de 300 mil reais, suponha que eu tenho despesas de 100 mil reais e suponha que na contabilidade eu lancei então despesa de depreciação de 20 mil reais, porque a vida útil é de 5 anos. Portanto, o lucro contábil é de 180. Vamos ver como é que vai funcionar lá na legislação fiscal? Pela legislação fiscal, a vida útil é de 10 anos, então veja que considerando uma despesa de depreciação de 10 mil reais, eu vou chegar num lucro fiscal, num lucro real de 190. Desenhe essa parada, eu já te ensinei quantas vezes isso. Olha só, 180 mil reais. É o tamanho do retângulo aí da contabilidade, né? Desse lucro apurado pela contabilidade. Vou exagerar aqui na escala só para a gente perceber que o retângulo ali da lei referente à legislação fiscal é maior, né? Olha lá, é maior, olha. Para completar esse retângulo aqui, olha, eu tive que desenhar algo na esquerda agora. E na esquerda você lembra que é ativo. Ou seja, isso aqui vai gerar IR diferido ativo. Aí fica aí a seu critério, fazer o desenho aqui, tranquilo, ou simplesmente pensar que quando a base contábil de um ativo é menor do que a base fiscal desse ativo, eu tenho reconhecimento de um IR ativo, IR diferido ativo. Eu acho que vale a pena aqui você fazer esse desenho. Em menos de 10 segundos você faz, né? Eu acho que é bem mais seguro, não é? Bom, vou só apagar essa bagunça que eu fiz, porque da mesma forma, né? Igualzinho ao exemplo 1, coloquei aqui 10% agora de tributação. Consequentemente, se você fosse pensar com a ótica da contabilidade, a despesa seria de 18, despesa contábil, mas veja que a legislação fiscal chegou no imposto de renda de 10% vezes 190, portanto eu vou ter que recolher aos cofres públicos 19 mil reais. Vamos pensar nisso então? Vamos pensar nesse lançamento? Como é que ficaria esse lançamento? Lembra lá da minha licença, hein? Eu tenho uma licença contábil para fazer um lançamento aqui que você não vai fazer na hora da prova, só para você entender essa lógica, né? Você já sabe que isso vai gerar um imposto diferido ativo, mas enfim, suponho que você não soubesse. Então, uma maneira mais simples também de você, ou outra maneira, não digo mais simples, mas outra maneira seria o seguinte: olha só, você vai debitar aqui, olha, despesa com imposto de renda. Qual que foi a despesa com imposto de renda lá na contabilidade? Está aqui, olha, 18 mil reais. Cuidado, hein? Esse pensamento dá certo porque eu não tenho diferença permanente. Olha só, foi para o resultado. Eu tenho, por outro lado, creditar um IR a recolher. Esse IR a recolher eu calculo de acordo com as regras fiscais. Tá aqui, ó, tenho que recolher aos cofres públicos 19 mil reais, não é? Então vamos inserir aqui, olha, 19 mil reais. 19 mil reais. Eu tenho que recolher aos cofres públicos no mês subsequente, por exemplo. Opa, está faltando um débito aqui de R$1.000 para completar.
Bom, um débito só pode ser um IR, então diferido o quê? Ativo ou passivo? Se é débito, eu estou constituindo, é claro que é ativo, né? Estou constituindo, eu constituo um ativo mediante um débito. Então, olha lá, vai para o meu ativo não circulante. Mais uma vez, na prática não é esse lançamento que é realizado. Aqui eu estou fazendo aqui um macete para que você entenda. Na prática são dois lançamentos. Um, débito em despesa. Aqui você vai entender, hein? Despesa com IR corrente. Olha que coisa linda. Quanto que é o imposto corrente? R$19 mil. Então vai lá para o resultado. Vai lá para o resultado negativamente. Eu acredito o quê? O IR a recolher, lembra? 10% de 190. Então R$19 mil. Então esse é o primeiro lançamento. Estou olhando apenas para o IR corrente. Você já sabe calcular o IR corrente. A gente analisou na parte 1 desse curso. E o segundo lançamento? O segundo lançamento é o seguinte, eu não tive que constituir aqui, olha, débito, um IR diferido ativo, sim, IR diferido ativo de R$1.000, em função aí da divergência entre as regras contábeis e fiscais. Só que gerou um ativo não circulante, afinal uma diferença temporária dedutível, né? E, consequentemente, olha só, tem um crédito. Se é um crédito de R$1.000, opa, o resultado é afetado positivamente, né? Então, esse aqui é o que? A receita com o IR diferido. Então, olha só, se a gente pensar aqui, olha, vamos pensar aqui, olha, eu tive uma despesa com R$18 mil, né? O que é esses 18? Nada mais é do que 19 de despesa menos 1 da receita. Então, veja que de forma líquida a despesa acabou sendo 18. Legal? Então essa é uma diferença temporária dedutível. Por que é uma diferença temporária dedutível? Porque olha só, a contabilidade nos 5 primeiros anos admite uma despesa de depreciação de 20 mil, mas a legislação fiscal, opa, peraí, não é assim que vai funcionar aqui na legislação fiscal. Não, na legislação fiscal eu vou permitir a dedução de apenas R$10 mil. R$10 mil por ano. Então, é uma diferença temporária de dedução. Contabilidade me considerou 20 mil, ao passo que a legislação fiscal considera 10 mil ao longo de 10 anos e não de 20 mil durante 5 anos. Então, eu não vou deduzir 20 mil por ano na legislação fiscal, vou deduzir 10 mil por ano ao longo dos próximos 10 anos. Então, é uma diferença temporária dedutível. Legal? Bom, e aqui é o exemplo 5, acho que é o último exemplo que a gente tem. Aí na sequência, nos próximos vídeos, você vai ter acesso a análises completas de questões da FGV sobre esse tema. Olha só, trouxe aqui mais um exemplo que esse aqui, olha, estude, porque há grande chance de cair na sua prova. Então, exemplo 5, suponha que determinada entidade tenha constituída em 31 de dezembro de X0 uma provisão para garantias de R$100 mil e que ela não seja dedutível pela legislação fiscal até que a entidade efetivamente pague essas reclamações. Então lembra lá, na contabilidade, aqui em X0, essa provisão ela já será considerada, de acordo com o regime de competência, eu debito despesa com provisão e eu credito a provisão para garantia, então afeta tanto o resultado negativamente quanto afeta o meu passivo, não é? É isso. Bom, com isso, em 31 de dezembro de X0, teremos os seguintes valores contábeis em relação à provisão e de acordo com a legislação fiscal. Então, se você vai lá na contabilidade, você vai lá no passivo e tem uma provisão. Isso aqui é a base contábil da provisão, R$100 mil. E para a legislação fiscal? Para a legislação fiscal é zero. Porque a legislação fiscal não se interessa por isso. Fala, não, pode parar com essa palhaçada, a provisão eu só vou considerá-la dedutível, ou seja, eu só acho que você deve considerar essa provisão quando você efetivamente perder o valor reclamado. Então veja que a base fiscal deste passivo é zero. Aí você pode decorar se quiser. Quando a base contábil do passivo é maior do que a base fiscal do passivo, eu tenho reconhecimento de IR diferido ativo. Ah, eu não gosto de decorar. Eu também não. Então, nesse caso, o que eu falaria para você? Nesse caso, eu pensaria lá na DRE. Olha só, suponha que na DRE suponha que você teve um lucro desse tamanho aqui, olha.
de R$300 mil. Perceba que, ao apurar esse lucro, a contabilidade considerou uma despesa com provisão de R$100 mil, não é? E lá na legislação fiscal, ou seja, lá no livro de apuração do lucro real, essa despesa com provisão vai ser uma adição. Vai ser uma adição. Por quê? Porque para a legislação fiscal ele fala, olha, não, pode parar. Essa despesa com provisão eu não vou admitir como dedutível. Agora, no futuro eu admito, quando você perder esse valor. Então veja que eu vou adicionar R$100 mil para chegar ao lucro real. Então, consequentemente, eu vou chegar aqui, olha, lá no livro de apuração do lucro real, num lucro real de R$400 mil, em função dessa diferença temporária dedutível. A provisão entrou negativamente na DRE e o livro de apuração do lucro real tratou isso como uma adição. Então, perceba, olha, para você completar essa bagunça aqui, olha, eu tenho que preencher esse lado aqui esquerdo. E do lado esquerdo você lembra. Isso aqui tem relação com ativo, né? Olha lá para o balanço patrimonial, não está no lado esquerdo? Então, isso aqui tem relação com o IR diferido ativo. Bem mais fácil do que ficar pensando, a base contábil do ativo, quando é maior do que a base fiscal do passivo, né? A base contábil do passivo, quando é maior do que a base fiscal do passivo, eu tenho o reconhecimento de IR diferido ativo. Cara, eu acho isso complicado. Até porque a lógica daí relacionada à base contábil e base fiscal, quando a gente está pensando em ativo, vai mudar, né? Então, complicado, né? Complicado você ficar pensando nisso. Bom, trouxe aqui, olha, um exemplo. Lucro bruto, como todos os outros exemplos, R$300 mil, eu tinha lá despesa de 100 mil, despesa com provisão. Pô, a contabilidade vai considerar isso já aqui. Portanto, eu chegaria num lucro contábil, lucro antes do imposto de renda de 100 mil. E a legislação fiscal, veja que não vai considerar essa despesa com provisão aqui, ó. Portanto, o lucro pela legislação fiscal seria de R$200 mil. Então, lembra lá, se você fizer aí o tamanho lá daquele retângulo, vai concluir que eu tenho que reconhecer um ativo fiscal diferido. Partindo aqui dos mesmos 10% que a gente sempre trabalhou aqui, consequentemente, pela contabilidade, eu teria uma despesa com imposto de renda de 10 mil, ao passo que pela legislação fiscal, na verdade, é de 20 mil. Então, quais seriam os lançamentos? Novamente, cuidado, esse macete aqui, ele é apenas didático, é só para você perceber que há uma divergência entre momentos de dedutibilidade dessa despesa com provisão. A contabilidade já considerou, a legislação fiscal fala, não, deixa isso aqui para frente, vou postergar, vou diferir a dedutibilidade dessa despesa. Show? Então, lembra lá, qual que é o lançamento contábil aqui? Qual que é o lançamento contábil? Vamos fazer logo os dois lançamentos contábeis? Vamos lá, olha. Vou fazer os dois lançamentos contábeis. Quanto que eu tenho que recolher aos cofres públicos? 20 mil. 20 mil. Então, eu vou creditar. O primeiro lançamento contábil, vou creditar IR a recolher. Estou falando aqui do IR corrente, 20 mil. 20 mil. Olha lá. Foi lá para o passivo circulante. Eu vou ter aqui uma despesa com o IR corrente, 20 mil reais, afetando negativamente o resultado. A gente concluiu anteriormente que nesse caso a gente vai ter o reconhecimento também de um ativo fiscal diferido. Então vamos reconhecer débito em IR diferido ativo. Qual que vai ser o valor? Qual que vai ser o valor? 10 mil reais. O que é 10 mil reais? É o valor da provisão, 100 mil reais vezes a alíquota de 10%. Só que está lá no ativo não circulante. E eu vou acreditar, olha só, uma receita. Receita com IR diferido. Vai entrar lá na DRE como receita. Só que aqui é 10 mil reais e não 100 mil reais. É 100 mil vezes 10%, tá? Que é 10 mil reais. Então veja que isso aqui vai para o resultado. Ou seja, se você analisar aqui as despesas com imposto de renda de forma líquida, eu tenho 20 mil negativo, é uma despesa, eu tenho 10 mil positivo, que é uma receita. Ou seja, 10 mil de forma líquida. 10 mil de forma líquida é o que a gente tinha chego aqui na contabilidade. Novamente, ressalto, cuidado, hein? Não dá para simplesmente na hora da prova você aplica aqui, olha,
10% sobre o lucro nos impostos de renda e vai chegar no lucro líquido tal. Vai dar certo sempre isso? Não, não vai dar certo sempre isso, porque as bancas são espertas. Muitas vezes, dentro do enunciado, você pode ter ali diferença permanente. Se tiver diferença permanente, vai dar problema. Diferença permanente não gera impostos diferidos, por isso vai dar problema. Quando você só tem diferenças temporárias, beleza. Chega aqui no lucro antes do imposto de renda, aplica a alíquota e chega no lucro. Muitas vezes, inclusive, esse é o questionamento dado pela Banca FGV envolvendo imposto corrente diferido. Bem fácil você responder esse tipo de questão. Aplica a alíquota sobre o lucro antes do imposto de renda, ou seja, você não entende nada de legislação fiscal, você acerta a questão. O cara que entende mais ou menos erra porque vai achar pelo em ovo. Então isso acontece muito, o cara não entende absolutamente nada disso aqui, acerta a questão, porque ele chega aqui, 100 mil reais, aplica 34%, chega no gabarito. Por que deu certo? Porque dentre as informações lá do enunciado, você só tinha diferenças temporárias. Aí né? A gente sabe, aplicando direto, quando tem apenas diferenças temporárias, você aplica só a alíquota e chega aqui na despesa. É despesa de 10 mil. Parte vai ser despesa com imposto de renda corrente, podemos ter ali despesa com imposto de renda diferido, podemos ter receita com imposto de renda diferido. Tudo isso a gente vai ver na análise das questões da FGV, tá bom? Bom, e aí aqui chegamos então no final da parte teórica, hein? Foram três aulas gratuitas aqui no meu canal, onde você analisou a parte teórica de imposto corrente, cálculo de imposto corrente, cálculo de imposto diferido, ativo ou passivo. Espero que vocês tenham entendido aqui a lógica do tema, tá bom? E a partir daqui, a partir de amanhã, eu vou postar uma questão por dia, é uma análise bem completa e que você vai então consolidar esses entendimentos e verificar o que a Banca FGV pode cobrar no dia da sua prova. A gente analisa não só o que ela cobrou, mas o que ela pode também inventar, o que ela pode cobrar no dia da sua prova. Então fica atento aqui no meu canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações das próximas postagens. Se você gostou desse conteúdo e entendeu o conceito, deixa o seu joinha, comenta aqui, eu terei o maior prazer em trocar ideia com vocês. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo também, seja aqui pelos comentários, seja pelo meu Instagram, procura aí instagram.com/profigursintra. Então olha só, hein? Temos encontros marcados nos próximos dias aqui com a análise de questões a respeito do CPC 32. Eu tenho certeza que vocês vão aprender esse tema agora na prática, olhando questões da FGV. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.